A paz do Senhor Jesus a todos, como vocês estão, tudo bem? Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz. Eu sou o pastor Reinaldo Rosário e para mim é um imenso prazer levar até você, meu amigo, a palavra de Deus, levar o ensinamento acerca daquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Então eu quero que você já esteja tomando posse, quero que você já esteja se preparando também e compartilhe, né, Alexandre? Compartilhe, faça que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade e já nós vamos meditar na palavra, vamos aprender acerca do que o Senhor deseja falar conosco, do que o Senhor quer realmente nos ensinar, né? É algo surreal, né? Eu falo assim, Maria Cleudes, a paz do Senhor Jesus, minha amada, seja bem-vinda. Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Deus, ele sempre trabalha de maneira que ele nos surpreende, né? Ele faz com que algo grandioso, algo extraordinário seja colocado em nosso favor. E eu fico impressionado de ver como que Deus, como que ele age, como Deus trabalha, como agir no Senhor é bem profundo na vida daquele que passa a acreditar, passa a dar credibilidade ao que o Senhor ensina, ao que o Senhor fala. A paz do Senhor Jesus, evangelista Hilda, seja bem-vinda mais uma vez, palavras de paz, onde aprendemos e tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor deseja e tem sido fiel em nos ensinar. E hoje nós vamos aprender acerca da palavra do Senhor, no que diz o tocante o seguinte. Há um texto que Paulo, ele descreve e ele ensina que todos nós, enquanto somos cristãos, temos uma missão. Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele fala assim, se alguém não busca pelos seus, e principalmente pelos de sua casa, este negou a fé e é pior do que o incrédulo, pior do que o infiel. Em Luiz Albuquerque, ele diz assim, a pessoa que deixa de buscar pelo seu, a pessoa que não se importa com os da sua casa, este na verdade é pior do que o infiel, pois tem negado a sua própria fé, tem invalidado a fé que faz com que a pessoa busque ao Senhor. Em Vicentina Aparecida, paz do Senhor Jesus, quando nós olhamos isso, quando nós aprendemos acerca desta verdade que Paulo ensina, nós vamos ver o seguinte, a paz, Elisângela Aquino, quando nós vemos a palavra de Deus ensinando isso, acerca de nós termos que buscar pelos de nossa casa, em Marlete, eu vejo, por exemplo, Abraão intercedendo por Ló, mesmo que Ló tenha tomado a decisão de se apartar, de ir para os campos, né, que ele viu estar muito mais belos, mais preparados, naquela partilha da terra que ele fez com Abraão, ele não deixa de interceder, ele não deixa de orar, ele não deixa de buscar por Ló. Ele intercede ao ponto de Deus ouvi-lo, ao ponto de Deus liberar, né, uma ordem a favor de Ló, enviar anjos até a cidade de Sodoma para tirar Ló de lá, fazer com que Ló ele saísse de todo aquele território que seria destruído. Ou seja, Abraão ele não perde a sua fé, ele não nega, ele não se torna pior do que o infiel, pior do que o descrente. Ele mesmo sabendo que Ló havia tomado uma decisão, mesmo ele sabendo que Ló havia se apartado dele, por até permissão divina, permissão do Senhor, ele intercede, ele busca, ele não vai deixar de buscar por Ló. Por quê? Porque ele não pode invalidar a sua fé. Ele não pode fazer com que a sua fé seja nula. Aí nós temos outro exemplo clássico também de alguém que intercede pela sua casa, é José. José passando por tudo que ele passou, sendo vendido pelos seus irmãos, traído por tudo aquilo que ele havia declarado, contado, que era plano de Deus na sua vida. Quando José tem a oportunidade de ver os seus irmãos agora pagando por tudo aquilo que haviam feito, na verdade, a paz, meu querido Alex Reis, tudo bem? O que acontece? José, ele vai não só interpelar, né? Não vai só
fazer algo em favor dos seus irmãos, como de fato ele perdoa. Ele não nega a sua fé, pois ele crê que tudo que ele está vivendo, tudo que ele está passando, em Mary Gomes, tudo que ele está passando ali é permissão de Deus, é algo permissível da parte do Senhor. Então ele não nega a fé, ele não abre mão daquilo que havia realmente gerado para ele as bênçãos que ele estava vivenciando. Outro ponto, quando a gente percebe, né, que a rainha Esther, ela é procurada por um servo de Mardoquai para fazer a ela a declaração de que algo terrível, um edito, estava querendo destruir todo o povo judeu e ela tinha que tomar alguma decisão. Quando ela pensa, né, que não era capaz, que ela colocaria a sua vida em risco, ela ia colocar a sua vida em perigo, Mardoquai fala assim: olha, preste bem atenção nisso. Se você não buscar, se você não decidir, né, fazer algo em prol desse povo, pode ter certeza, a ajuda do Senhor de outra parte virá. Mas não pense você, Esther, que agora está livre, que você agora não será uma mulher também alcançada por esse decreto. E pensa bem, se não foi para este fim, se não foi para este propósito que o Senhor te colocou aí, se não foi para esta finalidade que o Senhor permitiu que você chegasse ao posto de rainha. Ou seja, a nossa fé, ela nos impulsiona a possuir lugares, posições que Deus vai nos usar para abençoar a muitos dos nossos. Como José abençoou todos os seus irmãos, como José foi o abençoador de toda a terra, não só do Egito, mas de todo o povo hebreu, de todos aqueles que vieram junto com Jacó, seu pai, para a terra de Gósen. Olha bem, olha como nós às vezes não entendemos que a nossa fé é capaz de gerar e proporcionar em nossas vidas portas excelentes que vão abençoar, que vão gerar recursos, que vão proporcionar que a nossa família, os nossos familiares, nossas descendências sejam alcançadas pelo favor do Senhor. É interessante, né? Por isso que Paulo, ele foi enfático ao dizer que aquele que não busca pelos seus, principalmente os da tua casa, a sua família, esse nega a sua fé e é pior do que o descrente, pior do que o infiel. Por quê? Porque essa pessoa professa crer em Cristo e a palavra declara que se eu crer no Senhor Jesus, será salvo eu e toda a minha casa. E se eu não busco, se eu não creio, né, nessa promessa, então eu estou duvidando. Não há fé em mim. A minha fé é nula. A minha fé, ela é morta, porque ela não terá obra. Eu não vou agir em conformidade com aquilo que eu confesso, aquilo que eu professo, aquilo que eu declaro. Por quê? Porque eu não creio. Porque de fato o meu coração, ele está dividido. O meu pensamento coxia entre dois pensamentos. Então aqui está ficando claro para nós que nós temos que ter esta plena convicção de que a nossa fé, ela tem que estar alicerçada em Cristo, ela tem que ser capaz de proporcionar algo grandioso, mas ao mesmo tempo não podemos nos esquecer da promessa de Deus, da salvação ampliada, da salvação cobrindo todos os nossos. E nós temos que buscar a todo tempo, temos que interceder a todo momento. O próprio Senhor Jesus intercede por nós. Ele na cruz, sofrendo todos os açoites que ele estava recebendo por nossos pecados, ele pede: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Jesus está buscando pela sua família, por nós, irmãos, co-herdeiros, segundo a promessa que ele alcançou por nós. Ele estava naquele momento ali, não anulando, não negando a fé dele, mas acreditando, tomando posse, na verdade, que algo grandioso, algo maravilhoso da parte do Senhor iria acontecer.
iria vir em favor de todos aqueles que passassem a confiar e a dar crédito à sua pregação, ao seu momento de sacrifício. Então hoje, nós entendemos que por mais que seja difícil, por mais que sejam os percalços, vamos dizer assim, causadores de grande dor, de grande tormento em nossas vidas, nós temos que nunca, jamais anular a nossa fé. Nós temos que crer, nós temos que confiar. Eu até digo que quando o diabo se levanta, quando o diabo ele se posiciona contra a cada um de nós, quando ele se coloca como uma barreira, como um obstáculo, como uma pedra de tropeço em nossas vidas, nós não podemos enxergar o diabo meramente como um adversário. Eu já penso diferente. Claro, a palavra diz que ele é o nosso adversário. O diabo, o vosso adversário, nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como leão, doidinho para encontrar alguém que ele possa tragar. Isso é verdade. Só que eu entendo também que quando o diabo levanta, ele está medindo para mim. Ele está sendo como medidor das obras que o Senhor faz, das obras que o Senhor está operando em meu favor e que meus olhos não conseguem contemplar. Porque o diabo, muitas vezes, ele se coloca a tentar barrar algo que a gente mesmo não sabe que está acontecendo. O levante, a adversidade, as dificuldades que surgem ao longo da nossa caminhada com o Senhor Jesus, elas serão mais fáceis de ser entendidas e compreendidas quando nós passamos a identificar este ponto. Por que a minha vida estava tão bem e de repente complica? Eu não fiz nada de errado. Eu estou bem diante do Senhor. Estou em plena comunhão com Deus. Por que de repente tudo começou a dar para trás? É porque o diabo está querendo, o nosso adversário, né? Ele está querendo que eu blasfeme, que eu murmure contra Deus. Que eu questione as obras do Senhor, para que eu seja responsável por bloquear aquilo que Deus está disposto a liberar. Por exemplo, quando Abraão ele começa a interceder por Ló, ele poderia, ao invés de interceder, questionar a Deus, falar com Deus, murmurar com o Senhor, só que ele ora, ele intercede, porque ele sabe que aquela situação que está vindo era um meio de Deus se exaltar, se glorificar diante das nações, e ele poderia ser também usado para esse fim. Porque Abraão passa a ser um homem conhecido como aquele que clamou a Deus, e Deus ouviu, e Deus respondeu, e Deus mudou a sua sentença por conta da oração de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Como Jó que clama ao Senhor, pede a Deus que ele fale com ele os seus desígnios, que Deus ele explique para ele porque algumas coisas estão ocorrendo, e por não blasfemar, por não questionar a Deus, tem o seu histórico, vamos dizer assim, tem toda a sua história de insucesso, aquele período de fracasso revertido e transformado em grande vitória, em grande bênção, porque ao invés de murmurar, adorou, identificou a ação do inimigo, reconheceu que era o adversário que trabalhava contra a sua vida, mas não imputou a Deus nada daquilo. Permaneceu fiel, permaneceu sábio diante do Senhor. E é isso que nós precisamos. É dessa verdade que nós necessitamos realmente estar vivenciando todos os nossos dias diante do Senhor. Nunca, jamais podemos olhar para Deus e pensar que Deus ele é o culpado. Deus, na verdade, ele tem a saída, ele tem a solução, ele é o antídoto, ele é o remédio, ele é a saída, ele é o presente, vamos dizer assim, preparado para cada um de nós no momento de maior angústia. Ele é o escape, ele é a solução de todos os nossos dilemas. Por isso que eu tenho que estar, acima de qualquer coisa, convicto daquilo que Deus, daquilo que o Senhor, de fato, quer e deseja para a minha vida. Então hoje, falando mais uma vez no nosso texto inicial, que aquele que não busca
pelos da sua casa, principalmente pelos da sua família, né? Esse aí tem negado a sua fé, não está crendo na promessa. E aí nós temos que, mais uma vez, olhar para um outro exemplo grandioso, que era Davi. Davi sempre se colocou a buscar. E buscar a Deus pelos seus filhos, buscar a Deus pela sua casa, mesmo sabendo que estava alguma coisa errada, né? Davi, ele se posicionava, ele clamava ao Senhor, porque ele não podia negar a sua fé. É como ele dizer, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e diante dessa dificuldade eu não creio que Deus é capaz. Se Deus é o meu pastor, Ele nunca vai me deixar faltar nada, então eu tenho que crer que toda situação que eu enfrente, toda situação que eu passe, Deus é capaz, Ele tem controle, Ele tem um domínio sobre todas elas, e Ele vai fazer com que tudo realmente se resolva, tudo se encaixe perfeitamente, que a engrenagem roda perfeitamente em favor de tudo aquilo que eu colocar perante Ele. Está entendendo isso? Está compreendendo? Por dizer, a gente precisa lembrar das obras passadas, das coisas que o Senhor operou lá atrás, no passado, crendo em tudo aquilo que o Senhor está nos prometendo, para vivenciarmos, para passar a vivenciar o futuro que Deus ele está agora nos desejando, que está nos preparando. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos crer diante de Deus que verdadeiramente tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós buscamos em Deus, se cumpra verdadeiramente. Quando eu falo orar, eu estou dizendo que nós temos que ter esta fé. Enquanto estivermos orando, enquanto estivermos buscando no Senhor, temos que determinar que verdadeiramente o que Deus ele prometeu irá se cumprir, irá se concretizar. E não tardará, não falhará. Porque Deus é fiel, porque Deus é bom. A maravilha que a gente vê nas obras do Senhor é porque Deus é grandioso. Aí eu lembro mais um exemplo, que eu posso te dar, já no Novo Testamento, daquela mulher cananeia, Ela poderia estar cansada, ela poderia já estar, vamos dizer assim, farta de tudo aquilo que ela estava vivendo, de tudo aquilo que ela estava atravessando com a sua filha. Ela poderia dizer, até o que o diabo coloca na mente de muitas pessoas, já que está quase para morrer, deixa morrer, aí você fica livre, aí você descansa, aí você pode viver sua vida em paz, porque isso é um enfado, isso aí é um peso na sua vida, é uma pedra de tropeço. Aquela mãe, ela poderia achar que realmente a morte da sua filha traria para ela uma paz, traria para ela um sossego. É o que muitas pessoas às vezes pensam, que quando alguém, daqueles dos seus, e realmente está numa situação, num quadro que vai culminar com a morte, Deus está trazendo paz para a gente, Deus está dando descanso, refrigério, a luta é muito árdua, a gente está tendo desgaste demais, só que o Senhor está dizendo não, porque ao invés de você às vezes se sentir cansado, era o momento de você se esforçar, buscando em Deus para reverter o quadro, reverter a situação, porque é fácil desistir. A obra mais fácil de ser feita é desistir, é abandonar. Quando uma pessoa ela está diante de uma situação difícil, a primeira coisa que vem, o primeiro sentimento que surge no coração e na mente dessa pessoa é abandonar, deixar. Porque é mais fácil. Não te requer nenhum esforço. Abandonar, deixar, isso é fácil demais. Só que Deus está falando assim, só os fortes, só os corajosos, eles insistem em lutar. Eles permanecem na batalha. Eles permanecem na guerra. E só aqueles que são corajosos, determinados, aqueles que têm realmente ali resiliência, ou seja, aqueles que têm vontade de permanecer, esses sim vão exemplificar a verdadeira ação. Irão desfrutar do fruto que a fé é capaz de gerar. Então, que nunca venhamos agora olhar para as dificuldades e dizer assim, chega, basta.
Vamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé e vamos declarar: vou permanecer, vou perseverar, vou continuar firme, não vou retroceder, mas vou caminhar segundo a direção, segundo o propósito do Senhor para a minha vida. Amém? Então eu quero dizer para você que às vezes está sofrendo, você que está passando por um momento difícil, você que às vezes está enfrentando uma dificuldade, você que está passando por um momento de caos, Deus, Ele é capaz de mudar, Ele é capaz de transformar essa situação, transformar esse momento difícil, mas Ele vai usar a tua fé. Ele vai necessitar que a sua fé esteja sendo colocada em ação. E toda vez que você colocar a sua fé em ação, Deus, Ele move os céus em favor da tua vida aqui na terra. É só você crer. Pastor, mas está difícil, viu? Mas quem falou que ia ser fácil? Ah, pastor, às vezes a vontade realmente é de desistir, é de largar tudo, abandonar, não insistir mais. Mas é isso que o inimigo ele deseja. Que você abandone, que você não permaneça, que você seja uma pessoa que abra mão daquilo que Deus te deu por conta das dificuldades. Pois quem será recompensado? O que abandona a guerra ou que chega até o fim, ainda que ferido? Ainda que você esteja ferido ou ferida, machucado, machucada, ainda que você esteja sangrando ou sangrando, né? Esteja agora no teu coração, mas em todas as coisas você já é mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Amém, meu amado? Amém, minha querida? Nós vamos orar, nós vamos determinar nesta noite que a nossa fé, ela seja uma fé inabalável, uma fé realmente direcionada, voltada ao Senhor para viver grandes experiências, grandes momentos de vitória perante o Senhor. Quero que você, neste momento, curve a tua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus agora, vamos falar com o Senhor, vamos apresentar essa terça-feira que está quase se findando e já vamos receber do Senhor mais uma quarta-feira, onde o Senhor há de se manifestar em favor de cada um de nós. Senhor nosso Deus e soberano Pai, queremos ser totalmente agora servos, servas, queremos ser, Pai, homens e mulheres, cheios de uma convicção, cheios de uma fé, de que ainda que tudo pareça estar sendo contrário, que todas as coisas cooperem para um fracasso, que tudo, meu Deus, diga que não há mais saída, não há mais jeito, que todas as coisas falem que é o fim, que já acabou. A nossa fé, ela vai permanecer diante do Senhor inabalável. Vamos confiar, meu Deus, porque mesmo que todas as portas se fechem, o Senhor possui a chave que abre toda e qualquer porta. E ao teu comando, os anjos trabalharão em favor de cada um de nós. Por isso, queremos lhe pedir neste momento, abençoa, meu Pai. Abençoa esse teu filho, abençoa essa tua filha, que clamam por uma porta, que clamam pela abertura de uma oportunidade. E o Senhor é Deus, Yahvé, meu Pai Jiré, Deus de toda a provisão. Deus que conhece o profundo e o íntimo. Então, nas tuas mãos eu peço, ó Deus, neste momento, toma a esta pessoa, toma a este homem, a esta mulher e toda a sua casa, toda a sua família, e faça a obra grandiosa, a obra gloriosa que só o Senhor é capaz de realizar. Tira essa pessoa do anonimato, tira essa pessoa da vergonha, tira essa pessoa do caos, tira essa pessoa da jogatina, tira essa pessoa das drogas, do vício, das más companhias. Livra, meu Deus, livra, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque a tua mão é poderosa para nos ajudar, para nos sustentar e para nos ensinar que aquele que crê no Senhor, aquele que confia em ti, serão como os montes de Sião, que não hão de se abalar, mas permanecerão para todo sempre.
Santo Deus, a Ti apresentamos mais estas vidas, mais esses que conosco oram nesta noite, para que a Tua mão os alcance, para que o Teu poder seja estabelecido e venha transformar todo o caos, toda situação adversa, toda situação de grande afronta e de grande perigo que esse teu filho, que essa tua filha, que esta pessoa está atravessando. Em nome de Jesus, meu Deus, muda toda a história, muda todo o cativeiro. É o que eu te peço, em nome de Jesus, crendo que como o Senhor foi bom para nós nesse dia de terça-feira, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, e nós agora confiamos a Ti mais uma quarta, mais um tempo de restauração, mais um tempo de renovo, mais um momento onde a Tua palavra há de florescer, há de trabalhar em favor de cada um dos Teus filhos, para que a Tua grande obra seja estabelecida na vida de cada um de nós. Necessitamos meramente crer e nunca duvidar, porque fiel é aquele que nos fez a promessa para cumpri-la, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado? Amém, minha querida? Confie, acredite, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, e Deus é bom o tempo necessário para que possamos aprender, para que possamos desfrutar do melhor dele, que ainda, sem dúvida alguma, está por vir. Eu vou terminando por aqui mais um momento de palavras de paz, mais uma meditação no estudo, mais uma meditação na palavra do Senhor, trazendo grande, mas grande para nós ensinamento, para que possamos crescer na unidade, no conhecimento e na graça diante do Senhor. Forte abraço a todos, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus, que Ele conceda a cada um de vocês uma noite de sono tranquila, refrigere as vossas almas, trabalhe o Senhor operando, a Deus quem impedirá? Operando o Senhor, quem vai ser capaz de impedir o seu agir? Deus abençoe a todos, forte abraço e viva o Senhor Jesus. Até logo mais, às 23h30, quando eu volto com palavras de paz.